A Fórmula 1 confirmou que a etapa que faltava no calendário 2021 vai ser de fato no Catar. Mas vieram algumas surpresas. Primeiro, a duração do acordo. Não se trata de algo tampão como o GP da Toscana e Mugello. São 10 anos. Segundo, sabe o que a Fórmula 1 fez para apresentar a pista de Losail? Mostrar a MotoGP. 10 anos no Catar. MotoGP outra vez no radar da Fórmula 1. Aí tem? Muito bem, estou com Gabriel Carvalho, eu sou Vitor Martins e vamos falar sobre Fórmula 1 no Catar. Gabriel, a notícia era esperada, só que 10 anos. 10 anos. Um pouquinho exagerado ou o mundo árabe está tomando conta da Fórmula 1? Bem, fala Vitor, todos os nossos espectadores, os Dazers, né? Bem, eu acho que a entrada do Qatar, assim, é o segredo talvez mais mal guardado da Fórmula 1 nos últimos 2 meses. Era esperado aí que tivesse realmente que entrasse nessa vaga deixada, nessa lacuna deixada pelo GP da Austrália, mas a grande novidade é a categoria anunciar um contrato de 10 anos para uma pista que jamais esteve no calendário e não foi necessariamente uma pista desenhada para a Fórmula 1, como outros circuitos que tiveram primeiros acordos assim de 10 anos. O caso de Austin, por exemplo. Austin foi construído para receber a Fórmula 1, tanto que, como os Estados Unidos é um mercado bastante importante, já fecharam. Então dá para claramente a gente ligar isso ao interesse que a Fórmula 1 tem da chegada de novas montadoras, especialmente as do grupo Volkswagen, né? A Porsche e a Audi, especialmente porque o grupo Volkswagen tem como um dos acionistas majoritários a QIA, que é o fundo de investimentos do governo do Catar, que também tem posse aí do aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, e eles têm ali mais ou menos 14% das ações da Volkswagen, então não dá para não suspeitar aí que é uma barganha, um escambo aí para tentar realmente convencer que o grupo Volkswagen entre na Fórmula 1 como fornecedor de motores a partir de 2025. Agora, Gabriel, se a Fórmula 1 mantiver 23 etapas no calendário como topo de suas corridas, do topo de quantidade de corridas na Fórmula 1, isso significa que alguma corrida vai ter de cair. Afinal, esse contrato é de longa duração. E pensando também que nós teremos a Arábia, Abu Dhabi, outras benesses que o mundo árabe... Falta só Jordânia, Kuwait e Iêmen. Tá? Basicamente isso, para termos uma totalidade dos Estados Árabes. Temos o Bahrein, que já sediou 2 provas em alguns dos últimos anos por conta da pandemia, mas o fato é que aquela região do mundo, proporcionalmente, é que mais tem corridas agora em relação, inclusive, à Europa e o próprio resto da Ásia. A gente consegue estabelecer que esse dinheiro vai para ficar na Fórmula 1, que vai ser algo que nós vamos ter de nos acostumar com os petrodólares, que não vão depender tanto do petróleo, mas como é que a gente consegue olhar para esse mundo árabe dominando a Fórmula 1 com algumas questões que também esbarram em questões humanitárias como propriamente a Arábia Saudita? Bom, tanto o Catar e a Arábia Saudita e até o Bahrein, né, incluso, são sempre praças que quando a gente fala de esporte, a gente sempre associa a prática do sport washing, né, que é você trazer eventos esportivos ao seu país, buscando, é claro, trazer uma imagem diferente do seu país ao restante do mundo, independente dos problemas humanitários que você tem. O Qatar ele já é criticado por ter a MotoGP, né, especialmente como a MotoGP chegou no Qatar há muito mais tempo, né, então sempre tiveram esse nível de crítica. É interessante porque assim a Fórmula 1 ela está querendo fazer bastante corrida. Fazer isso é caro, né? Por exemplo, o calendário desse ano era para ter 23, que é algo que a Fórmula 1 jamais fez na história. Vai ter 22, mas aí ano que vem tudo indica que vai ter 23 e daqui para frente também, penso até em ter 25. E o lance é que tudo isso custa dinheiro, especialmente essas praças europeias da Fórmula 1, essas praças mais tradicionais, que é Mônaco, Bélgica, Itália, todas essas praças não rendem dinheiro para a Fórmula 1 em termos do que a gente chama de host fee, né, que é a taxa que o país sede da corrida paga para a Fórmula 1. Então, quando a gente fala do Oriente Médio, esses países pagam muito dinheiro para receber. Então, por exemplo, coisa assim de 35, 40 milhões de dólares
E é um dinheiro que é importante para a Fórmula 1 para manter esse calendário firme. Então eles vão ter esse calendário firme de 23 corridas, então eles vão precisar apelar para o dinheiro nesse tipo de situação. Então, até, por exemplo, você pega o caso de Abu Dhabi. A Abu Dhabi não só paga uma das maiores taxas de sede do calendário, como ainda paga uma taxa extra para sediar a última corrida do campeonato, que inclusive está virando um certo problema da Fórmula 1. A Fórmula 1 está querendo evitar ter datas fixas para algumas corridas, porque imagino que vai começar a sofrer com questões logísticas ao montar um calendário desse. Então não é fácil para a Fórmula 1, não vai ser fácil você sair do Brasil e ir para o Catar. Né, em uma semana, é uma logística difícil de mover. Não vai ser fácil sair do Canadá para o Azerbaijão, como eles estão planejando no ano que vem. Então a Fórmula 1 claramente está ligando muito mais para o dinheiro nessas ocasiões, porque essas corridas têm que se pagar e tem que pagar as outras praças tradicionais do calendário que não rendem tanto assim em termos de grana do que eles pagam para sediar. Então todas essas praças no Oriente Médio, né, Abu Dhabi, o Bahrein, Catar, agora a Arábia Saudita, todos estão vindo com um caminhão de grana para dar para a Fórmula 1 e por isso que eles acabam cedendo e menosprezando, é claro, o fato de não serem necessariamente mercados que existe uma necessidade tão grande de trabalhar em cima e, é claro, das questões também humanitárias que eles fecham os olhos. Por fim, nós tivemos uma outra surpresa. A Fórmula 1, ao apresentar o circuito de Losail, tacou nas redes sociais, como estamos vendo na tela, uma imagem de Pecco Bagnaia na MotoGP. E cada vez mais a gente vê uma aproximação de Fórmula 1 e MotoGP, com o Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1, indo a algumas corridas da MotoGP. Te pergunto, é possível imaginar que nós tenhamos um final de semana com MotoGP e Fórmula 1 correndo juntas? Bom, é curioso ver como a Fórmula 1, não sei se isso é algo necessariamente da gestão Domenicali, né, mas ela está olhando mais para o universo fora a FIA, né? Então, por exemplo, quando o Hélio Castro Neves ganhou a Indy 500, eles fizeram uma publicação a respeito nas redes sociais. Quando o Valentino Rossi anunciou a aposentadoria, eles também fizeram um tipo de publicação. Então, está sendo curioso ver esse crossover e a gente vê também que algumas pistas são compartilhadas, né, entre Fórmula 1 e MotoGP. Então, eu não duvido de realmente no futuro a gente ter, quem sabe, um fim de semana das duas juntas, quem sabe, né? Claro, aí teria uma questão logística muito forte, tudo mais, mas imagina, por exemplo, Austin, acho que seria um lugar interessante para receber isso, poderia receber o GP das Américas da MotoGP e o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, Portimão, que a gente não sabe ainda como vai ser a questão da permanência de Portimão, tanto para a MotoGP quanto a Fórmula 1, mas é uma praça interessante, você pode tornar o GP... próprio Qatar, por exemplo? O próprio Qatar, por exemplo, mas aí também teria que tentar encaixar sempre no calendário, porque o Qatar é sempre a primeira corrida da MotoGP. Poderia tornar o GP da Espanha algo interessante, você fazer uma rodada dupla ali na Catalunha. Acho que chamaria atenção, né? A gente sabe da paixão que os espanhóis têm pelo motociclismo, e aí, pô, você pega um Carlos Sainz, está num momento muito bom, o Alonso que ainda está aí, acho que com certeza seria um sucesso em termos de marketing, apesar da gente temer pelo nível de corridas da Fórmula 1 na Espanha. Ainda acho que é uma ideia muito, muito crua e muito verde, mas acho que já existe alguma coisa, já existe um ponto de partida para as duas categorias começarem a pensar juntas no futuro. Muito bem, esse foi Gabriel Carvalho, eu sou o Vitor Martins. Comente aqui embaixo, virá a pergunta para você participar nos nossos vídeos. Obrigado, Gabo. Que agradeço, Vi, pelo convite, peço a todos que vocês se inscrevam em todos os nossos canais, em todas as nossas redes sociais possíveis. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like nesse vídeo. Responde aí nos comentários. Você acha que algum dia Fórmula 1 e MotoGP correrão juntas? E se acha que sim, em qual pista? Valeu, pessoal. Tchau.